Olá, eu me chamo Bianca Eufrásio, sou estudante do curso de Letras, Português, Espanhol e suas literaturas, e nesse vídeo eu vou analisar o conto A Menina de Lá, presente no livro Primeiras Histórias de Guimarães Rosa. Esse conto ele é muito interessante porque ele traz, né, o estilo literário de Guimarães Rosa, assim como os outros contos presentes no livro. E Guimarães Rosa é um autor genial, né, com uma escrita diferente, fora do comum. Falando um pouco sobre ele nasceu lá em Cordisburgo, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, e é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira. É um dos mais importantes autores modernistas brasileiros, que pertencem à terceira geração, também conhecido como a geração de 45. E uma das características dele é que ele não fala do sertão só como uma região, né? Ele transforma o sertão em algo muito maior, um espaço simbólico cheio de sentido filosófico, humano e universal. Só que ele transfigura o mundo regional, né, especialmente ao longo desses livros que vamos ver, de tal modo que a certa altura ele pode dizer, né, de boca cheia, que o sertão é o mundo. Então, Guimarães Rosa ele cria uma linguagem muito própria, né, cheia de palavras inventadas, né, os famosos neologismos e muitas combinações inusitadas das palavras, certo? Tem um recurso que ele usa bastante, né, que é uma espécie de valor anticlimático, em que ele monta uma narrativa de um jeito que a gente espera algo grandioso, mas o desfecho vai por outro caminho, muitas vezes mais profundo ou até mais dolorido, certo? Tem também personagens que parecem estar destinados a algo heróico, mas no final não cumprem, né? Esse destino glorioso, entre aspas, que a gente imaginava. Esse conto, A Menina de Lá, por exemplo, é um ótimo exemplo disso tudo, né? Para quem tá começando a ler as obras de Guimarães Rosa, eu super indico tanto esse conto quanto o livro Primeiras Histórias, que tem 21 contos incríveis. E todos eles têm, né, essas características e mais características marcantes. O conto ele vai narrar a história de uma menina que morava para trás da Serra do Minho, no meio do sertão, com seus pais, em que o pai era um pequeno sitiante e a mãe uma urucuiana religiosa que não largava o terço para nada. E com a tia Antônia, que já vai aparecer, mas assim, vamos focar aqui no começo do começo. A menina chamada Maria, né, mais conhecida como Ininha, que é a protagonista aqui do conto, né, eles moravam ali no sítio, em que o lugar era chamado Temor de Deus. Então eles moravam em um lugar chamado Temor de Deus. Temos presente, então, no conto, uma mãe extremamente religiosa, né, sempre com o terço ali com ela, dando um senso de religiosidade severa, certo? Então, Nininha, nem 4 anos tinha ainda e era uma menininha muito quieta, né? Bem fechada no seu mundo. Ela quase não se mexia, não pedia brinquedo, vivia no cantinho dela, né? Uma criança diferente, misteriosa, né? Aqui eu coloquei trechos do conto, ok? E aqui no segundo trecho tá, e não se fazia notada, a não ser pela perfeita calma, imobilidade e silêncios. Bom, então, raramente ela falava algo e quando falava ninguém entendia muito bem o que ela falava. Inclusive, o narrador do conto é o que mais parece ele entender Inha. Ele é um narrador em terceira pessoa que narra os acontecimentos. É como se fosse alguém que era muito próximo de Inha e de quem ela parecia gostar muito,
né? Ele fala, inclusive, no conto que ela gostava muito dele. Mas depois, assim, ele acabou se afastando, só que ficou sabendo o suficiente pra narrar tudo, ok? Então, a menina contava histórias absurdas, vagas, curtas, né? E Guimarães Rosa vai descrevendo ali Ininha como uma criança com particularidades diferentes de outras crianças, certo? Porém, ele mostra características dela que lembram que, mesmo com essas particularidades, ela ainda era uma criança, né? Como, por exemplo, quando serviam ali uma comida para ela e ela comia ali primeiro os torresmos, a carne, o ovo e deixava para depois o feijão e o arroz, né? Isso é característica de criança, né? Sempre comer o gostoso primeiro e deixar ali o que pouco agrada a elas para depois, né? E aí que eu coloquei, sei, porém, que foi por aí que ela começou a fazer milagres. Isso aqui é uma fala do narrador, ok? Então, o que acontece? Ela, ela parece ter um tipo de poder mágico, sabe? Mas os pais, ao invés de contarem pro mundo, né, eles ficam com medo. Medo das pessoas, da mídia, até da igreja. Eles não queriam que ninguém soubesse. Talvez por proteção, talvez por medo do que poderia fazer com ela. Que é um fato interessante, porque, né, como eu falei, o nome do lugar, temor a Deus, e da mãe ser extremamente religiosa, né? Mesmo assim, escondeu a filha milagreira, digamos assim. Mas aí Guimarães mostra a questão da natureza humana, né? Ela era religiosa, mas era mãe, né? Não queria que levassem sua filha para longe dela. Porque, assim, se descobrissem, né, pessoas com ambições, né, poderiam fazer mal a ela ou levarem ela para o convento também, né, como eu coloquei aqui, né, ou os padres, o bispo, quisessem tomar conta da menina, levá-la para sério convento, né, e então Nininha começou a fazer a pedir, e tudo que ela pedia se realizava, né, tanto que no conto ela tá na casa da tia Antônia dela, e aí ela fala que quer brincar com um sapo, né? E fica assim, ué, como que vai aparecer um sapo assim do nada? Ainda mais um sapo que é do ambiente do Pantanal, por exemplo, né? Vai aparecer assim no sertão. E aí, no conto fala que aparece, né, uma bela rã brejeira. E também fala que esse tipo de visita, né, dessa rã nunca tinha acontecido, né? Então foi um milagre, né? E também a parte que ela fala que quer comer um doce e aí do nada aparece uma senhorinha, né, vendendo exatamente o doce que ela queria. Então vai mostrando ali, né, tudo que ela pedia acontecia. E aqui tá o terceiro trecho que eu coloquei, né? Veio a seca, maior, até o brejo ameaçava de se estorricar. Experimentaram pedir a Ininha que quisesse a chuva. Então, o pai de Nininha pede para ela fazer chover, né? E isso mostra o contexto do sertão, né? Seco, da secura, né? Sempre mostrando ali características do sertão, como por exemplo, quando a Nininha fala que quer voar às alturas de Urubuir, né? Essa palavra Urubuir não existe, né? É um neologismo que Guimarães cria, juntando a ideia do urubu com o verbo ir como sufixo, né? Ou seja, ir, voar, né? Como um urubu. E isso diz muito sobre onde ela vive, né? Ela não quer voar com passarinhos delicados e tal, ela quer voar com urubu, né? É o sertão puro e duro, mas também poético, né? Então o pai de Inha pedia para ela, né?
para ela pedir para que chovesse, né? E ela não pedia, ela só falava, deixa, deixa, né? De uma forma bem calma, né? E de repente ela fala que quer ver o arco-íris. E puf, chove, né? E Inha fica muito feliz, né? Todos ficam felizes ali, né? E os pais até falavam que quando ela crescesse, tomasse juízo, ia poder ajudar muito a eles. Né? Ficaram ali com essa expectativa, certo? Mas vamos nos ater aqui desse primeiro trecho. Mas houve que, a certo momento, tia Antônia repreendesse a menina, muito brava, muito forte, sem usos. Até a mãe e o pai não entenderam aquilo, não gostaram. Então, tia Antônia começou a brigar, né, de forma bem rígida com Inha, e os pais ficaram sem entender, né, não gostaram disso, aliás, porque Inha era uma criança quieta, né, não havia motivos para brigar com ela. Bom, acontece que Inha adoeceu e morreu. Todos ficam extremamente tristes, né, com certeza, e falam sobre irem comprar o caixão dela, né. Então, tia Antônia fala que as últimas falas, né, de Inha foram que queria um caixãozinho cor-de-rosa com enfeites verdes brilhantes. Por isso, né, por causa disso que ela brigou ali com Inha, brigou dura com ela. Então o pai fala que não quer fazer isso, não quer comprar um caixão assim porque ia ajudar a Inha a morrer, né? Mas a mãe insiste, né, que iria ser assim, porque tinha que ser, né? Pelo milagre de sua filhinha em glória, Santa Inha. E aí vem aquele momento, né? Que a gente pensa, meu Deus, que história é essa? Porque tem essa carga mística, né? Quase sobrenatural. E de repente a Inha morre, sem aviso, né? No momento ali que tá todo mundo feliz, com a chuva, com o arco-íris, né? E aí ela morre. Isso revela essa dimensão mágica do sertão que Guimarães trabalha tão bem, né? Onde o real e o místico se misturam o tempo todo, né? E esse final abrupto mostra justamente isso que eu comentei antes, né? Sobre a espécie de valor anticlimático, né? A gente espera que a personagem com poderes vá cumprir ali algum tipo de missão, né? Igual super-heróis. Mas não. Aqui é o sertão, né? E no sertão as coisas não seguem uma lógica épica, né? Seguem uma lógica dura, imprevisível, humana. E a problemática desse sertão é exposta através da morte inesperada de Inha, né? Que sonhava e os sonhos viravam realidades. Bom, espero que vocês possam se interessar nas obras de Guimarães Rosa, né? A se aprofundarem nelas, porque, como eu disse, ele é um escritor genial e aborda nas suas obras temas essenciais, né? Com o estilo dele, que é incrível. Bom, muito obrigada pela atenção e boa leitura a todos.